Agora nós estamos aqui às margens do Mar Morto. Esse lugar é impressionante. Você, quando pesquisa a respeito dele, vai ver várias fontes fidedignas que apontam que a sua profundidade em relação ao nível do mar, a sua distância, está 400 a 424 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Essa é a maior precipitação do nosso planeta em superfície. Nada se compara a ela. Mas esse lugar ele é extraordinário sob o ponto de vista histórico também. Porque é nessa região onde estavam Sodoma e Gomorra e as cidades que foram destruídas por causa do juízo divino. Esse lugar, ele era fabuloso, ao ponto da Bíblia dizer que nos tempos de Abraão, antes da cidade de Sodoma e Gomorra ser destruída, era chamado o Jardim de Deus. Esse mar, que é chamado mar por ser salgado, mas ele é um lago, ele era de água doce. Ele tornou-se salgado por causa dessa destruição. Para você ter uma noção, o índice de salinidade dos oceanos está entre 2% e 3%, dependendo da época do ano. O Mar Morto, ele tem mais de 30% de índice de salinidade. Por isso que é possível sentar na água e não afundar. E nenhuma vida consegue sobreviver aqui. Agora, eu gostaria que você olhasse nessa direção, porque lá está o que a Bíblia chama das colinas de Moabe. Lá também você vai chegar ao deserto da Judéia. Israel está para lá. Um dia, esse território aqui foi de Israel. Mas antes de ser de Israel, na Bíblia, ele era 3 reinos: Amon, Moabe e Edom. Os edomitas eram os descendentes de Esaú. Essas 3 nações ocupavam o território que hoje é da Jordânia. Israel conquistou esse território, desalojou estas nações e se apoderou dele e todo o território que está lá. Então Israel era não somente o que é hoje, como mais essa extensão que hoje é a Jordânia. Nesse sentido, você vai chegar ao Rio Jordão. E o Rio Jordão deságua aqui no Mar Morto. E entre o ponto da foz do Rio Jordão no Mar Morto até chegar no Mar da Galileia, são 131 quilômetros serpenteando. Por isso que vem o nome de Jordão, porque ele vai circulando. Até tem um ditado aqui lá em Israel, que diz que quando o sujeito não é muito honesto nos negócios, diz que ele é mais torto que o Jordão, porque vem devagarinho. Entre o Mar da Galileia e esse ponto que nós estamos, há uma descida. O Mar da Galileia está a 220 metros abaixo do nível do mar. E aqui o Mar Morto, cerca de 420. Então ainda há 200 metros de queda entre o Mar da Galileia, que é um lago de água doce, que é o lago de Genezaré, que é água limpa, e o Mar Morto, que aí já é salgado. Então eu deixo você com essas imagens aqui e com um princípio. Esse mar é morto porque ele foi alvo de um juízo divino. E ele não consegue se recuperar porque ele não escoa, ele não dá o que ele tem. Ele é riquíssimo em minerais, mas ele não libera para lugar nenhum o que ele tem. A riqueza dele fica aqui, não sai, ele não libera. Assim acontece com todos aqueles que, tendo sido agraciados com um jardim de Deus para a sua vida, acabam não valorizando a palavra do Senhor e não seguindo os princípios que estão nela. Ele também é alvo de juízo. E se não aprender a liberar o que tem, também fica como o Mar Morto. Nada se cria e nada prospera nele. Tá bom? Deixo com você esse princípio. Um abraço e Deus te abençoe.